Quero saudar a igreja com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Amém? Como tem sido precioso os dias ali no acampamento da família. Que alegria poder ver tantos papais, mamães, vovôs, vovós e muitas crianças também, né? E também pudemos chegar também lá no acampamento dos adolescentes e dos jovens e vê-los também lá. Que trabalho precioso. Parabéns ao conselho da igreja, aos pastores, aos presbíteros, diáconos, aos líderes, em especial ao departamento infantil também. Família é o plano do coração de Deus. Eu tenho tido a grata oportunidade, eu e Dani, de cuidar de famílias já há quase 25 anos. Nós não somos tão avançados em idade assim, mas Deus nos chamou para um ministério específico, que é a formação familiar, na perspectiva da espiritualidade cristã, e Deus tem nos dado a chance de crescer nessa área, e se existe uma área que tem sido atacada nos nossos dias, de maneira tão forte e veemente, é a família. Nós precisamos mesmo orar pelas nossas famílias, viver família, né, e nutrir no nosso coração uma saúde espiritual importante. Eu mandei a foto da minha família, não sei se está projetado já. Ah, está lá. Então, a Dani, a Gabi, essa foto a Gabi tinha acho que 13 aninhos, o Felipe e a Hope. Tem a Hope também, viu, pessoal? Essa Hope aí é uma bênção de Deus na nossa vida. Tem enchido nosso coração de alegria também. Deus tem nos abençoado em Atibaia. É a nossa segunda passagem em Atibaia, e eu creio que agora nós permaneceremos por lá. Fomos conduzidos por Deus para plantar uma igreja presbiteriana, e eu tinha sido já pastor da primeira igreja presbiteriana em Atibaia. Nessa ocasião organizamos a segunda igreja presbiteriana, depois retornamos para a cidade de Santos, onde é a minha cidade natal, onde eu nasci na fé com 17 anos, conheci Dani, que era jovem de uma igreja presbiteriana independente, de uma agora senhora, que vocês conhecem bastante, que é a Adriana, Adri. Eu acredito que muitos aqui eram da época da mocidade dela, e a Adri e o Rony também têm sido uma bênção lá na cidade de Santos. E fomos desafiados por Deus para o ministério. Dani tem a formação na área da odontologia, eu me formei em São Paulo no JMC, e, queridos, eu quero compartilhar algo que para mim é muito precioso, e eu creio que para vocês também. Quando eu estava vindo para Atibaia agora, a convite dos meus irmãos pastores, para esse tempo, quando eu peguei a Dom Pedro ali, sentido Campinas, eu comecei a orar e falar com Deus: Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, que não seja mais somente um acampamento, mas que seja um tempo maravilhoso de gratidão, de comunhão e de conhecimento na palavra de Deus. E eu senti Deus falando comigo: meu filho, eu estou te levando para um lugar aonde eu usei um filho amado meu para lhe abençoar para o seu primeiro ministério. E aí veio um estalo na minha mente, no meu coração, irmãos, e eu quero compartilhar isso com vocês, dividir com essa igreja amada, que quando eu estava para ser ordenado, me formando no seminário no ano de 2002, o meu pastor lá em Santos, da igreja de Santos, reverendo Davi Sestavo, recebeu uma ligação do reverendo Jonas. E o reverendo Jonas falou assim: Davi, eu preciso que você me indique um homem de Deus, jovem, com muita força, porque nós vamos enviar ele lá para o meio do mato, no Mato Grosso, divisa com o Pará. Eu recebi uma ligação de lá, e a gente precisa enviar um pastor nosso para lá, para uma igreja presbiteriana. E eis que eu e Dani aceitamos o desafio. E, queridos, vocês acreditam que eu não tive a oportunidade e a honra de conhecer o reverendo Jonas ao vivo? Mas eu quero tributar toda a honra
a esse homem que é digno de honra, a sua família querida e amada, pela vida dele, pela história dele, pelo legado do reverendo Jonas. Um homem que Deus usou, que a gente não consegue contabilizar. Os contatos, os envios, os cuidados, os abraços, os sorrisos e as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. E meu coração se encheu de alegria na rodovia Dom Pedro até aqui. E aí eu fiquei acanhado, compartilho ou não compartilho no acampamento? Falei, eu vou compartilhar, porque quem sabe alguém da família está por aqui e pode compartilhar isso com a sua querida esposa. Que eu já recebi um convite no Facebook, honrado, e a vi tocando aqui com tamanha alegria. Que Deus abençoe, viu, minha irmã? Que Deus seja glorificado através da vida e o legado do reverendo Jonas. Eu preciso compartilhar isso com vocês, para que a gente possa seguir e meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do reverendo Jonas. Amém. Oh, coisa boa. Deus seja glorificado. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, o versículo de número 37 e o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, verso 37 e verso de número 38. Diz assim a palavra de Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Falemos com o Senhor. Pai, certamente nós chegamos aqui hoje, alguns cansados, outros aflitos, desesperançados, também sedentos para ouvir a Tua voz. E já ouvimos, através das leituras, dos cânticos, hinos, e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa noite. Ajuda-nos a compreender e discernir a Tua voz, não só agora, mas nos nossos dias tão intensos, cheios de ruídos, que nos atrapalham e nos desvirtuam do verdadeiro caminho, e assim que possamos retornar, Pai, e nutrir uma espiritualidade sadia. Que saiamos daqui nessa noite cheios de saúde espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que um dos grandes desafios para mim, para você, para os nossos filhos, é nós discernirmos a voz de Deus. Nós temos uma tendência muito grande a viver no automático. E esse viver no automático nos faz perder o rumo e deixamos de transcender. Então a grande luta é automático versus transcendência. Porque nós podemos estar num programa de domingo à noite, numa escola bíblica ou num culto de louvor a Deus e não transcender, por incrível que pareça. Homens e mulheres caminharam com Jesus e não compreenderam a voz do Senhor. Iam à sinagoga, sentavam à mesa, mas não conseguiam discernir a voz do Senhor. Nós travamos uma luta enorme na mente e no coração. E foi assim também com os discípulos que andaram com Jesus. Eles viveram
todas as tensões da época como nós vivemos hoje na nossa época. É interessante que aqueles homens haviam visto os milagres. Jesus acabara de transformar ou de multiplicar os pães e os peixes. Ele anda por sobre o mar e vai em direção aos seus que estão passando por um momento terrível. Ele não só os acolhe e os salva da tempestade, como ele, sendo o Deus Criador, o amor, que por amor veio ao mundo, acalma o mar. Os discípulos viram isso. Ele andou por sobre o mar. Ele acalmou o coração dos discípulos. Ele matou a fome física e a fome da alma daqueles irmãos e irmãs que durante um dia inteiro andaram por trás dele, vendo os seus milagres e tinham fome. Mas o que acontece é que quando Jesus exclama que ele é o pão da vida, mostrando que ele não só os alimenta fisicamente, mas ele é o pão vivo que desceu do céu e os alimenta espiritualmente. Alguns dos seus e muitos que caminharam com ele começaram a murmurar. Se estabelece então um misto de incredulidade e falta de transcendência. É interessante, irmãos, que a incredulidade é tão latente, que gera uma ruptura, eles não conseguem mais discernir a voz do Senhor, e eles começam a reclamar e murmurar, e isso pode acontecer conosco. Nós podemos participar de um culto e não compreender. O apóstolo Paulo, ele diz que nós só vemos em parte, nós não conhecemos e não conseguimos olhar o todo, e é assim mesmo. Tanto que na parte mais nevrálgica do ministério de Jesus, os dois mais chegados estão dormindo. E ele diz a Pedro: Pedro, Pedro, você disse que vai comigo até o fim, você não vai, não. Assim é conosco, irmãos. Nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar saúde espiritual, mas só conseguimos a partir do verdadeiro Evangelho. A religião é um problemaço, mas uma espiritualidade sadia faz com que eu e você vençamos o tempo. Então eu passo a compartilhar com os irmãos como é que nós podemos nutrir saúde espiritual a partir do Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que somos envoltos de e em incredulidade. Se você compreender isso, vai ser muito mais fácil. Porque eu e você somos pecadores. E o pecado que habita em nós nos faz muitas vezes deixar de crer. Nos tornamos sim incrédulos de algo que muitas vezes pode ser claro e notório, como era na vida dos discípulos, principalmente daqueles que andaram tão perto de Jesus, 3 anos dia e noite andando com o mestre, e o mestre vira para eles e fala: poxa, vocês ainda não compreenderam. Interessante, acompanhe comigo, que no início do capítulo 7, do verso de número 3 ao verso de número 6, a palavra de Deus diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas,
manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Na verdade, irmãos, o crer é um ato soberano da Trindade. Nós estamos todos perdidos até que o Senhor envie o seu Espírito para que respondamos e nos rendamos a Ele. Passamos a crer, vivemos em novidade de vida, mas a nossa carne milita contra o Espírito. Portanto, quem na verdade crê o tempo todo? Escolhas e decisões que nós tomamos a partir de um presente circunstancial nos move muitas vezes em direção ou à nossa cultura ou à eternidade. Portanto, Jesus efetuou uma série de curas e milagres, e não havia necessidade nenhuma de ele ser exposto para que as pessoas crescem. E o Kairos de Deus é maravilhoso, porque Jesus ele não entra na correria do Cronos no tempo diário. O que os discípulos queriam, na verdade, era fazer a agenda de Jesus. Isso acontece conosco. Vovó, mamãe, nem sempre conseguem viver a agenda que gostariam, mas é aquela correria de filhos, escola, uma loucura. E nós entramos nessa correria diária, e quando vemos, acabou o dia, e pouco tempo para discernir e compreender e tomar atitudes que verdadeiramente tragam saúde espiritual. Nós vivemos o tempo inteiro na correria. Imaginem, capítulo 6 de João, Jesus passa um dia inteiro fazendo curas e milagres, e os seus murmuram. No outro dia eles querem fazer a agenda de Jesus. E Jesus diz, olha, não, eu não preciso. Eu sou Deus. Interessante isso. Mas essa ideia de que somos envoltos de incredulidade e em incredulidade tem a ver com essa questão do automático e da transcendência. Estava conversando com um jovem hoje pela hora do almoço lá no acampamento, e a gente conversava sobre as coisas da percepção espiritual, e eu perguntei a ele, eu falei, mas você crê que ele continua conduzindo a sua vida, mesmo que você não compreenda? E ele ficou me olhando, eu falei, eu creio, e graças a Deus por isso, porque Ele nos ama, irmãos, e Ele tem um plano de vida, a mim e a você, e por mais que erramos, Ele continua nos amando, e esse amor constrange, para que aí então eu entenda e entregue a minha vida, o meu viver, a minha família, o meu ser, a esse amor extravagante. Mas a incredulidade é algo que brota do fundo da alma por conta do pecado. Então esse é o primeiro alerta. Em primeiro lugar, você precisa entender que eu e você, por vezes, deixamos de crer com profundidade. Se você compreendeu esse primeiro ponto, você já larga bem para nutrir saúde espiritual. Porque Jesus sempre deixou muito claro isso para os seus discípulos. Compreendam quem vocês são. Vocês são pecadores. Em segundo lugar, irmãos, é importante nós entendermos que há tempo para todo o propósito. A partir do verso de número 14, até o verso de número 36, nós vamos ver a segunda perícope desse texto, em especial o verso 27 e verso 28, diz assim a palavra de Deus, nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo,
ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Conversa dura, né, irmãos? A partir do capítulo de número 6, Jesus ele vai endurecer a caminhada, a conversa, para separar o joio do trigo. E essa conversa fica tensa, a ponto, no final do capítulo 6, alguns começarem a se retirar. Agora, irmãos, vejamos. Capítulo 6 inteirinho, Jesus fazendo milagres, realizando curas, mostrando quem ele era. E aí no verso 7 os caras viram e falam: mas o Messias há de vir ainda, não é esse não. Não é esse não. Mas o que define Jesus nessa passagem é o propósito de quem ele é. Não é a agenda cultural, não é a agenda da sua vida e da sua nação. O que define o propósito pelo qual ele está ali e cumpre cabalmente o seu ministério é a certeza de quem ele é. Por isso que eu e você precisamos ter convicção da razão da nossa fé. Porque os ventos vêm e vão e nos balançam. A cultura vem e vai e nos balança. Mas uma certeza Jesus tinha, que em tudo havia um propósito, que não era hora de ele se submeter à agenda do entorno. Interessante que o mundo pós-moderno é extremamente hedonista. Essa busca louca e desenfreada pela felicidade, desejando novidades com um fim em si mesmo. Vivemos um insaciável apetite pelo bem-estar. Paradoxalmente, à medida que os anseios aumentam, a satisfação diminui. É como dar um carrinho para um filho e ele usar no primeiro dia, no segundo, no terceiro encostou. Ele vai correr para a garrafa PET. Não é assim? Pelo menos os meus foram assim. Assim é com as crianças, assim é conosco. Mas o que vai ter lá no acampamento? Piscina só à tarde na programação, então não vou. Eu vou para um hotel que eu posso ficar de boa, tomar um drink, tirar uma foto linda. É uma busca por satisfação, onde nós perdemos o propósito porque existimos. Eu estou assim, eu conversava com o pessoal no acampamento, eu estou assim muito assustado com a geração da minha filha adolescente. O avanço digital, tecnológico, e as coisas perdendo o valor. Não existe mais o sentar à mesa. Não existe mais o compartilhar. Conversava com os pastores que 90% dos meus aconselhamentos hoje não é mais em gabinete, é na padaria tomando um cafezinho. E não tem problema quanto a isso. A questão é que a cultura não dita o ritmo da minha espiritualidade. Quem tem que ditar sou eu. Se os apartamentos hoje têm 57 metros quadrados, e que não vai existir mais sala, muito mais mesa para se assentar, não tem problema. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e daremos o tom da caminhada e seremos agentes de transformação nesse mundo. Você precisa ter muita convicção, meu irmão, minha irmã, disso e passar isso para os seus filhos. Que não é só uma questão de que tem que ir à igreja. Não. Porque os religiosos da época de Jesus iam à igreja, iam à sinagoga. E é para esses que Jesus está falando.
Interessante que nós queremos mais e mais, vivemos ansiosos pelo futuro, deixamos de nos encantar com as dádivas do presente. Uma das coisas que eu mais atendo, eu e a minha esposa, e conversamos, é crises enormes de ansiedade. E ansiedade nada mais é de que muita lembrança do passado, muito excesso de futuro, e deixamos de viver o presente. Então, retomar as questões emocionais são importantíssimas a partir de uma espiritualidade sadia. Portanto, Jesus quer ensinar esses homens nessa época a viver não a agenda prioritária deles, mas a agenda do eterno. É a agenda do eterno que deve ocupar a minha e a sua vida. Não são as demandas corriqueiras, irmãos, mas é a agenda do eterno. Em meio à instabilidade e controvérsia, e aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Meus irmãos, cuidado com as informações que vocês recebem. Não deixe que as informações diárias que vocês recebem pelo WhatsApp, pelas mídias, pelos canais televisivos, rádios, ditem o ritmo de vocês. Nós não podemos esquecer de quem que é o Senhor de tudo e de todos. Quem que é o Deus poderoso. Quem que é aquele que governa todas as coisas. Nós somos filhos amados, em que Ele tem todo o prazer. Não se esqueça disso. Portanto, o que Deus tem feito em sua vida? O que Deus tem feito em sua vida? Você parou para pensar nesse feriado? Eu tenho certeza que você consegue listar pelo menos 10 rápidas questões do que Deus tem feito em sua vida, motivos de gratidão. Quais são os propósitos de Deus para o seu ano de 2024? É muito importante fazer essas perguntas. Portanto, nós somos envoltos de incredulidade, precisamos compreender que há tempo para todo propósito e, por último, em Jesus, nós somos saciados e frutificamos. Olha o que diz o verso de número 37 e 38 que nós lemos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia, no final do capítulo 6, por favor. O verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha o Deus encarnado aqui, irmãos. É fantástico, né? Aqueles homens não compreendiam isso. E o verso 64. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai, senão pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12,
Porventura quereis também vós outros retirai-os? Vocês têm dúvida? Vocês estão ouvindo a zombaria aí? Colocaram dúvidas em vossos corações? Se retirem. Pedro toma a frente e diz ao mestre: mestre, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. É mais ou menos como hoje. Pedro dizendo a Jesus: Jesus, quem seguiremos nas mídias? Se só tu tens as palavras de vida. Eu disse isso lá 2 dias no acampamento e vou dizer aqui. Quem temos seguido? Quem são os influenciadores da tua vida? Quem são os influencers? Os blogueiros que os nossos filhos têm seguido? Sabe por quê, irmãos? O próprio Jesus diz que quem verdadeiramente crer e seguir, do seu interior fluirão. E nós temos plena convicção, vocês aqui nessa região, que sem água não tem fruto, não tem árvore boa. Jesus é aquele que vem e diz: olha, quem você tem ouvido, seguido? Aonde você tem buscado sustento? Eu sou aquele que sacia a sede da alma e que mata a fome. Nós precisamos, queridos, dizer isso às pessoas que amamos, que vemos todos os dias. As pessoas que chegam até nós desesperançadas com o governo, sem perspectiva com a saúde, com problemas financeiros, olhando para o mercado financeiro sem esperança. Nós cremos e vivemos uma jornada que transcende este mundo terreno. Ou seja, nos perdemos, porque esquecemos de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você saia daqui cheio de saúde espiritual. Assim como esses homens, inclusive Pedro, se rende àquele que é Deus, o Deus encarnado, e diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida. A palavra de Deus nos dá esperança para que nós possamos, de uma vez por todas, como Jesus aqui no clímax da festa, ele se levanta, aí sim vai à festa, e se levanta e diz e brada essas palavras de vida, que matam a sede da alma, como querendo dizer: somente em mim vocês terão saciedade. É aquela ideia da identidade redefinida pela cruz. Eu posso viver de alta performance o tempo inteiro, mas a minha vida não avança da minha alta performance, porque a minha suficiência está na cruz. A sua identidade deve ser definida por aquele que era, que é e que há de vir. Que esse Deus excelso e maravilhoso encha o teu coração nessa noite, para que você olhe para o Evangelho e não só
esse verdadeiro evangelho seja o balizador da tua vida, como você proclama essa verdade às pessoas que estão por aí. Deus vai te usar como instrumento dele, para que ele salve os seus. Nós somos os agentes de transformação nesse mundo. Eu e você estamos sendo capacitados dia a dia, para que possamos fazer a diferença. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém.